Sede santos, porque ele é santo. É o título da lição 12, classe dos pré-adolescentes. O texto em destaque está em 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. A paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a escola dominical e com liderança de jovens e adolescentes também. É um prazer recebê-los por aqui. Sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. É um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos juntos a nossa aula. Pegue lápis, papel, caneta, revista, bloco de notas e vamos preparar esta aula. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Preste atenção, inscreva-se, clica aí no vermelhinho e ative o sino de notificações. E para você que está se inscrevendo agora e aos já inscritos, preste atenção. Deixe aí o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, deixe perguntas aqui nos comentários, isso é muito importante para nós. E clica no Valeu, quando você clica no Valeu, você contribui com o canal e esta contribuição me ajuda a investir mais tempo e recursos para produzir conteúdo, para comprar equipamentos e também para pagar ao YouTube, para o YouTube divulgar o meu conteúdo, para o YouTube fazer anúncios das nossas aulas. O meu conteúdo ajuda você, então me ajude a alcançar milhares de professores ainda não alcançados com a sua contribuição. Tem uma chave Pix aqui também, você fique à vontade para contribuir da melhor maneira possível. Pegue lápis, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula. Muito bem, a nossa revista está aqui, olha só, nossa revista está aqui, lição 12. Os objetivos desta aula é ressaltar a necessidade de santificação, mostrar que ser santo é ser íntimo de Deus e apontar a importância da santidade para a salvação. Tem dinâmica nesta aula de hoje e quero lembrar aqui, enquanto você acessa aí o primeiro tópico aqui da lição, quero lembrar que aqui na descrição tem um link do meu WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, será um prazer atender os irmãos, congressos, eventos, acampamentos, seminários, treinamentos para liderança, enfim, será um prazer atender os irmãos. Tem um link aqui para você acessar grupos de professores no WhatsApp, temos 6 grupos de professores, onde compartilhamos slides, enfim, muito conteúdo sobre a escola dominical. E também tem aqui um link para você baixar comentários e slides da escola dominical, tá certo? Vamos direto ao tópico 1. A santidade é necessária. É o tópico 1. Como será possível ser separado do mundo se nós vivemos neste mundo? Esse é o grande desafio do ser santo, não é? Santidade, santo, nós vamos ver o que significa aqui nos próximos pontos. Parece uma pergunta contraditória, mas não é, considerando que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, tá certo? Tem uma dinâmica sobre sal, né, que você coloca um sachê de sal fora do copo, outro dentro do copo com água sem abrir o sachê e o outro você mistura na água. E aí você pergunta, escuta, isso já é um bônus de dinâmica aqui. Aí você pergunta assim, qual aqui representa mais os cristãos, né? O sal representa o cristão, o copo com a água representa o mundo. Então, qual que representa melhor? O sal fora do copo? O sal dentro do sachê dentro do copo? Ou o sal misturado com essa água dentro do copo? Mateus 5 vai dizer, vós sois sal da terra, não é? O sal só faz a diferença quando ele é misturado sem se corromper, sem se influenciar. É o sal que dá sabor, é o sal que influencia o ambiente onde ele é inserido, não é? Então o Senhor nos chamou para ser diferentes. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, não é? Nós temos uma identidade, a nossa identidade não é a identidade do mundo. Para a gente entender isso, alunos aí de 10, 11, 12 anos
Fala para mim aqui nos comentários a faixa etária dos seus alunos. Escreve aqui para nós, por gentileza. Então, vamos lá para a gente entender o que significa a palavra santo. Para a gente entender, é só olhar algumas atitudes, não é? Então, por exemplo, afastar-se do pecado. Eu gosto muito desse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha só, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, ser santo é evitar o pecado, é evitar situações e oportunidades que nos levam a pecar. Por quê? Porque a palavra santo significa separado ou consagrado a Deus. Aqui tem algo que eu acho muito interessante. Separado. Separado é separado, ok? É se afastar daquilo que desagrada a Deus. É se afastar do pecado. Agora, ser santo é tanto separação quanto consagração. Separação, anote aí. Anota aí, eu quero ver quem está assistindo e vai escrever nos comentários. Separação é aquilo que eu deixo de fazer porque desagrada a Deus. E consagração é fazer aquilo que agrada a Deus, certo? Então, quando o assunto é santificação, existe tanto aquilo que eu deixo de fazer, quanto aquilo que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Olha só, aqui no versículo 9 de Colossenses 3, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então ele fala assim, ó, não mintais uns aos outros, certo? Não mintais uns aos outros. Eu gosto também de um texto que está aqui em Efésios, capítulo 5, tá? Efésios, capítulo 5. Ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer, andar em amor, como também Cristo nos amou. A fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, não é? Ele está falando aqui de santificação, daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nós devemos evitar. Mas se você continuar lendo o texto, no versículo 18 de Efésios 5, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, não façam isso, abandonem o pecado, mas vocês precisam fazer aquilo que agrada a Deus, né? Então, uma das grandes dificuldades que nós temos quando o assunto é santificação é que muitas vezes nós até nos dispomos a deixar de fazer algo, mas nós nos esquecemos que santificação é tanto deixar de fazer o que desagrada quanto fazer o que agrada, não é? Ou seja, a verdadeira santificação, ela nos conduz ao caminho que agrada a Deus. Ela nos conduz a uma vida que ama a palavra de Deus, que lê, que medita a palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de adoração, certo? Porque o ser humano, ele precisa sempre estar envolvido com alguma coisa. Então, quando a gente se afasta do pecado, nós devemos nos envolver com as coisas de Deus. Caso contrário, esse nosso afastamento do pecado, ele não surtirá efeito, ele será temporário. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma pede que a gente esteja sempre envolvido com alguma coisa. Então nós precisamos entender que santificação é separação e consagração. Separação do que não agrada a Deus e consagração é fazer aquilo que agrada a Deus. É também rejeitar as obras da carne. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tá? E a porta de entrada desse templo são nossos olhos, eu diria olhos e os nossos ouvidos, olhos e ouvidos, não é? Olha o que Paulo escreve em Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso
pensai. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como que eu rejeito as obras da carne? Anote aí. Como rejeitar as obras da carne? Perguntando a si mesmo, perguntando de acordo com a palavra de Deus. Isso glorifica a Deus. Esta atitude glorifica a Deus. Esta palavra, este comportamento, isto que eu estou assistindo, este seriado, este filme, esta música, isto aqui glorifica a Deus, exalta a Deus. Se não glorifica, ou se eu tenho dúvida se glorifica ou não, é melhor eu me afastar, porque é preciso rejeitar as obras da carne, é preciso abandonar as obras da carne, tá certo? É preciso também recusar o engano e a mentira, que é uma outra forma de pecado que muitos crentes estão envolvidos e que são especialidades de Satanás, certo? Então, o engano e a mentira, eles mostram de quem a pessoa é filho. Deus é verdade, Jesus é verdade. Logo, os filhos de Deus estão envolvidos com a verdade, não estão envolvidos com a mentira. Esses dias, num acampamento, falando ali com adolescentes, eu perguntei para eles, por que vocês muitas vezes escolhem mentir para pai e mãe, não é? E eles disseram, a gente tem medo da reação, medo do que eles vão falar. E eu falei assim, vocês podem ter certeza de uma coisa, que por mais que a verdade para pai e mãe num primeiro momento gere tristeza, mas eles vão ficar muito mais felizes com a verdade. Ou seja, a tristeza gerada pela verdade é muito menor do que a tristeza gerada pela mentira. Porque quando o filho mente, ele entristece o pai 2 vezes. É verdade, olha só, isso aqui é demais, hein? Quando os filhos mentem aos pais, eles entristecem os pais 2 vezes. Eles entristecem pela mentira. E eles entristecem porque dá aos pais a sensação de que os pais não são confiáveis, de que os pais não são compreensíveis, sabe? Além de você ficar triste que o filho mentiu para você, você fica triste porque o filho achou, por algum motivo, que ele poderia contar com todo mundo, menos com você. Então é preciso tomar muito cuidado, falando aí aos adolescentes, aos pré-adolescentes, falem sempre a verdade para o pai e para a mãe. Mas eu não sei qual vai ser a reação dele. Bom, isso você tem que pensar antes de dar a mancada. É isso, inclusive, esse temor da reação, da reação da pessoa quando ela souber a verdade, ela é o freio para que a gente evite, para que a gente pense, opa, peraí, acho que é melhor eu não fazer isso, porque se eu fizer, eu vou ter que falar a verdade, minha mãe e meu pai não vão gostar. Isso é um freio. Quando a gente tira esse freio, esse temor, a gente faz o que quer, e quando a gente faz o que quer, ao invés de falar a verdade, a gente acaba criando uma série de fatos aí para ficar escondendo, e um abismo gera outro abismo, mentira tem perna curta. Então, os filhos de Deus, quando a gente fala de santificação, nós não podemos ter nenhuma comunhão com a mentira e nem com o engano, não é? Nós temos que viver o quê? Em honestidade. Honestidade, ou seja, a nossa palavra precisa ser correta. A nossa palavra precisa ser uma só. Não é? A palavra do crente não pode fazer curva. Então nós temos que viver em honestidade. Viver em honestidade é jamais falar aquilo que não pretende cumprir, é jamais prometer aquilo que intencionalmente não tem o desejo de cumprir, sabe? Quando às vezes a gente fala algo para alguém só para deixá-lo alegre, só para terminar ali uma conversa, isso é um perigo. O crente precisa viver em honestidade. Tá certo? Muito bem! Estamos chegando no tópico 2. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo,
compartilha aí o nosso vídeo e clica no valeu. Clica no valeu que você nos ajuda a adquirir mais estruturas, investir mais tempo e também a pagar os anúncios para o YouTube, anunciar o nosso conteúdo aí na internet para ajudar mais pessoas, certo? Eu estou ajudando você, então me ajude a ajudar mais pessoas também. Tópico 2. Tem uma chave Pix aqui, você pode contribuir da maneira que você achar melhor. Santidade e comunhão com Deus. Santidade e comunhão são dois aspectos que andam juntos, tá? Então, quando a gente fala de santidade, dá uma ideia de distanciamento, principalmente para os mais novinhos. Vamos lá. A palavra de Deus é muito clara quando afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Veja, gente, santificação, anote aí, é um ato contínuo, é um ato permanente, ao mesmo tempo que ele é diário e gradual. A santificação, ela é um processo diário e gradual. Todos os dias precisamos ser santificados pela palavra de Deus e nos santificar, nos afastando daquilo que desagrada a Deus. É um trabalho contínuo. E à medida que o crente se santifica, veja, santificação, olha, ser santo, santidade, ela envolve o ser santo e santificação. Santo é algo que Deus faz por nós através de Cristo. O crente, ao aceitar Jesus, ele é declarado santo. Ele é declarado santo. Efésios 1 e 4. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos santos. Então, todo cristão é santo. Agora, todo cristão também precisa se santificar. Por quê? Porque ser santo é um ato, é a nossa identidade. Sejam santos porque ele é santo. Agora, a santificação é esse processo de limpeza, de purificação diária que precisamos passar, que precisamos viver. Afinal de contas, o pecado habita em nós. Todos os dias estamos expostos ao pecado e sujeitos a pecar, e pecamos, e por isso que santificação é um processo diário na nossa vida, e à medida que o crente se santifica, sim, ser santo é um ato de Deus, santificação é uma decisão, uma escolha nossa. Por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que vos abstenhais. Se abster, fugir, evitar, é uma responsabilidade nossa. E quanto mais o crente se santifica, mais aumenta a sua comunhão com Deus. E aí nós temos aqui dois exemplos. Nós temos aqui Moisés e Daniel. Moisés e Daniel. Moisés foi chamado por Deus para uma missão assim quase que impossível, né? Que era liderar o seu povo de uma terra para outra terra, certo? E o que é mais lindo aqui, para você ver que santidade não tem a ver com afastamento, com separação de Deus, o pecado sim, é que Moisés é o único homem na Bíblia que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. Isso pode parecer algo muito maravilhoso para aquele tempo, sim, porque naquele tempo isso aqui era algo muito específico e esporádico também. Agora, para nós hoje, nós temos como que nós podemos dizer? Nós temos um privilégio ainda maior. O Senhor falava face a face com Moisés. Moisés foi cheio do Espírito do Senhor, mas nós, hoje, temos algo muito especial, que é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Habitando dentro de nós. Então, esta experiência de Moisés, de falar intimamente com Deus, nós podemos tê-la hoje, todos os dias, porque
o Espírito de Deus, ele habita em nós. Daniel também é um exemplo de intimidade com Deus. Daniel e seus amigos foram levados a habitar no meio de um povo entregue à idolatria e nunca se contaminaram com os pecados da Babilônia. O nível de intimidade de Daniel com Deus foi algo assim extraordinário, a ponto de Deus chamá-lo de homem muito amado. E através disso, você vê ali no livro de Daniel grandes revelações e interpretações de sonhos sobre o que vai acontecer nos últimos dias e sobre coisas que já aconteceram desde os tempos de Daniel, como os sonhos que ele ali decifrou. Então, Daniel é um exemplo de intimidade com Deus, certo? Então, santidade tem a ver com comunhão e intimidade. Anote aí, santidade resulta em comunhão e intimidade, em proximidade, em aproximação. A santificação diária, ela nos aproxima de Deus, ela nos aproxima do Pai. Santo não é aquele que não peca, santo é quem evita o pecado e quem se limpa todos os dias. Eu costumo dizer sempre isso. Santo não é quem não peca, porque o pecado habita em nós. Então quem que é santo? É aquele que se evita o pecado, aquele que evita o pecado e se limpa, se santifica, se purifica todos os dias. É mais uma lição com certeza extraordinária. Vamos ao tópico 3. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se você não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, curta o vídeo. Você sabe que é sempre muito importante para nós. Deixe a sua opinião, seu comentário, clica no valeu, faça sua contribuição ou utilize a chave Pix. Estas contribuições nos ajudarão a gravar e produzir mais conteúdo e também a pagar os anúncios do YouTube, para o YouTube divulgar para mais professores. Nosso conteúdo ajuda você? Então me ajude a alcançar milhares de outros professores que precisam de ajuda também. Muito bem, tópico 3. Ele voltará para buscar um povo santo. O Senhor Jesus, ele prometeu que iria para o Pai preparar uma morada para os seus seguidores, certo? E que ele viria. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Agora, todo mundo vai para o céu? As pessoas estão confundindo hoje, certo? Então, eu posso ser crente fazendo isso, fazendo aquilo? Pode ser do jeito que quiser. Mas e para o céu? Para o céu, existe ali algumas características, certo? Então, nós temos aqui no Salmo 15 características dos santos que vão morar no céu. Senhor, quem habitará no seu santo templo? Então, a santificação, ela tem a ver com o arrebatamento. O próprio Cristo prometeu voltar para buscar os santos. Santidade, novamente eu vou dizer, é a identidade do cristão, é a identidade de quem nasceu de novo. Não significa que a pessoa não peca, mas ela evita o pecado e se purifica, se santifica todos os dias. Ou seja, nós evitamos o pecado e quando pecamos, nós não fazemos de conta que não pecamos. Nós não escondemos o pecado debaixo do pano. Nós não fazemos de conta que não tem nada a ver, não. Nós evitamos o pecado e quando pecamos, corremos arrependidos em busca do perdão. Então, Jesus vem buscar um povo santo. E qual que é essa preparação? A preparação é santificação de corpo e de alma. 1 Tessalonicenses 4:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí a parábola das 10 virgens, 5 preparadas e 5 distraídas. 5 estavam prontas e 5 não estavam. Devemos lembrar que tanto uma quanto outra, tanto prudentes quanto imprudentes, está falando
do mesmo povo dentro da igreja, certo? Então o noivo ele vai chegar sem aviso. O noivo vai chegar sem aviso. Logo, a santificação, Hebreus vai dizer isso, o escritor aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqueles que aguardam a volta de Cristo devem manter a sua vida santificada. Olha o que 1 João 3:3, ele diz: e qualquer que nele tem esta esperança, falando do arrebatamento, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então a santidade, a santificação faz parte da preparação para os salvos em Cristo Jesus. Não é o que eu faço para ser salvo, mas nós fomos chamados para a santificação. Logo, a santificação para o cristão é um processo natural, é algo natural na nossa vida. Agora, Paulo também fala da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, os santos que morreram ressuscitarão. A gente lê 1 Coríntios 15, do 1 ao 58, ele vai mostrar assim de uma maneira muito linda e muito, como que eu posso dizer, de uma maneira assim muito detalhada como será a volta de Jesus, não é? E aqui em 1 Tessalonicenses ele fala também, não é? Os mortos ressuscitarão primeiro e os santos que estiverem vivos serão arrebatados e juntos nós nos encontraremos com o Senhor, aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Não é? Então o que Paulo aqui está mostrando para os crentes de Tessalônica? A necessidade do cristão se santificar, porque a volta de Jesus Cristo, ela é uma realidade, ela é certa. Por isso que, novamente, 1 João 3:3, qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, o sinal de que nós estamos aguardando a volta de Jesus é evitarmos o pecado. Anote aí. Primeiro, evitarmos o pecado. Segundo, quando pecarmos, corrermos arrependidos, buscar o perdão de Deus, certo? Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja, a santidade, a santificação, ela aprofunda a nossa comunhão com Deus, ou a nossa comunhão é aprofundada à medida que nos santificamos com o Senhor. Logo, santificação tem a ver com os salvos e com aqueles que serão arrebatados, com os verdadeiramente nascidos de novo. Eu costumo dizer, à luz de 1 Pedro 1, 15 ao 16, que é o versículo em destaque desta lição, que santidade é algo natural para quem nasceu de novo. Como é natural que o meu filho se pareça comigo. Só tem dificuldade com a santidade e a santificação quem ainda não nasceu de novo. Paulo fala isso aqui em Romanos capítulo 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, não é que santidade é fácil, mas ela é possível e ela é natural para quem nasceu de novo. Se a pessoa tem dificuldade em se santificar, provavelmente ou ela ainda está no processo do novo nascimento, ou ela ainda de fato não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo tem o Espírito habitando dentro de si, e quem tem o Espírito habitando dentro de si é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, do 1 ao 14, tá certo, meus amigos? Muito bem, vamos para nossa dinâmica. Muito bem, vamos à dinâmica da santidade. Use a sua imaginação. Em breve nós teremos aqui os elementos para mostrar na hora da dinâmica, tá certo? Mas use a sua imaginação. Preste atenção que você vai precisar para essa dinâmica. 3 copos descartáveis, água e iodo. Iodo você compra em farmácia, certo? Tá, sei lá, R$7, baratinho. Muito bem. No primeiro copo você vai escrever você, representa nós, representa os homens. No segundo copo, pecado. No terceiro copo, você vai escrever Jesus. No primeiro copo, você vai adicionar água até a metade, que representa nós, os homens. No segundo copo, você vai adicionar o iodo, certo?
sei lá, até a metade do copo, ou todo aquele vidrinho, geralmente as bisnaguinhas pequenas assim, no segundo copo. E no terceiro copo, você vai colocar ali até a metade cloro ou água sanitária, certo? Muito bem. O que você vai fazer? Olha, aqui nós temos o primeiro copo que representa nós, o homem, o segundo copo, o iodo, é o pecado, e o terceiro copo é Jesus, certo? Muito bem. Você vai pegar um pouco do iodo do segundo copo e vai misturar com a água do primeiro copo. Vai derramar um pouco dele no primeiro copo. Essa água ficará suja. Isso exemplifica que nós fomos manchados, sujados pelo pecado. Muito bem. Depois você vai pegar um pouco do cloro do terceiro copo e aí você vai derramar no copo com água com iodo. Ou seja, o cloro do terceiro copo você vai derramar no primeiro copo que você colocou com água, mas que manchou, sujou essa água com iodo. E aí você vai mexer. O que vai acontecer? A água vai ficar limpa, certo? Aí é bom você sempre dosar, derramar ali o necessário. Pode derramar até ficar limpo. É legal fazer um testezinho em casa antes, tá certo? Muito bem. Por que a água foi limpa? Porque o cloro que representa Jesus, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos purifica, ele nos santifica. Agora você vai pegar um pouco do iodo do copo 2, estou falando devagar, hein? Vai pegar um pouco do iodo do copo 2 e vai derramar no copo 3, que é Jesus, que tá cheio, que tem cloro nele ainda. E o que eles vão perceber é que esse cloro, ele não vai pegar em Jesus. O cloro não vai ficar sujo. Você pode jogar o quanto de iodo você quiser dentro do cloro, que o cloro não vai ficar manchado. Muito bem. Bom, o pecado não pega em Jesus. Agora, olha o que Jesus faz com o pecado. Aí você pega um pouco desse cloro e joga dentro do copo 2, que tem ainda um pouco de iodo. E aí, o que tiver ali, esse iodo que tiver ali, vai ficar branco. Tá certo? E aí, por último, você sabe o que você faz? Se tiver um pouquinho de iodo, você faz o seguinte. Você pega o terceiro copo de cloro, certo? E derrama ele todinho, até a tampa, até encher o primeiro copo, para ficar um pouquinho mais forte. Aí se tiver um pouquinho de iodo, você pode pingar umas gotinhas de iodo nesse primeiro copo. Aí você fala, enquanto você estiver com Jesus, o pecado não se impregna em você. Você até peca, mas enquanto você estiver em Jesus, o Espírito Santo sempre irá te ajudar e te convencer para você buscar o perdão e se purificar em Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa dinâmica de hoje, nossa aula de hoje. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.